Olá, 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 muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Conselho Regional de Psicologia 23, Tocantins. De novamente no contexto das lives sobre a atuação do psicólogo no contexto da pandemia. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver se o som tá legal, se tá tudo bacana. Boa noite, Mariana. Guardando aqui. O som tá legal, né? Obrigado, Yasmin. Bom, hoje na nossa live nós estaremos falando sobre a proteção de adolescentes no sistema socioeducativo no contexto da pandemia, né? Que é dar sequência, nós estamos na nossa 11ª live pelo CRP 23, onde já tratamos de vários temas, vários campos de atuação da psicologia nesse contexto de pandemia. Né? Eu sou César Gustavo Moraes Ramos, sou psicólogo, conselheiro do CRP 23, trabalho atualmente no programa Justiça Presente, que é um programa do Conselho Nacional de Justiça e do Escritório das Nações Unidas para a Criminalidade e Drogas. E estamos aqui hoje dando sequência nessa série de lives. Minha segunda experiência como mediador de redes sociais, então eu já peço a parcimônia, a tranquilidade e a paciência de vocês, para que a gente consiga, aí se eu fizer alguma atrapalhada, alguma coisa, fiquem tranquilos que faremos de tudo para retomar essa live. Tá? Se tiver algum problema com rede, alguma coisa, nós vamos estar aqui trabalhando para retomar ela. Nós já tivemos várias temáticas sobre a atuação do psicólogo, sempre trazendo pesquisadores, profissionais de referência sobre o tema. E hoje não vai ser diferente, teremos duas psicólogas que são pesquisadoras e atuam na área da proteção da garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Né? Entre os diversos temas de importância para a psicologia, como ciência e profissão, tivemos as lives sobre a Marcha da Luta Antimanicomial, políticas públicas sobre enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, atendimento online, orientação aos psicólogos sobre cadastro dos profissionais de saúde, e uma que eu participei também, que foi segunda-feira passada, sobre o trabalho do psicólogo no sistema prisional. Foi uma live bem interessante, onde eu estreiei aí a minha experiência de ser mediador em redes sociais. Né? Sou de uma época analógica ainda, minha geração teve a felicidade de pegar o mundo analógico se transformando para o mundo digital, mas ainda tem algumas habilidades que são difíceis de serem executadas, como, por exemplo, falar, ler o prompt aqui que eu programei e ler ao mesmo tempo o chat. Né? Mas para isso, para o chat, nós temos uma parceria da nossa colega Ana, do Conselho Regional de Psicologia, que ela está lá na sua casa, e às vezes a gente conversa pelo WhatsApp aqui, ela me dá uns toques, ela vai me ajudar a coordenar o tempo de fala dos entrevistados, vai anotar as perguntas de vocês, e nós vamos fazer todo um esforço para ser uma live à altura das nossas convidadas, e tendo o limite, né, que o Instagram nos coloca de 60 minutos. Então a gente vai fazer todo esse esforço aí para conseguir ouvir muito bem as nossas convidadas e ainda ter uma rodada de perguntas. Caso a gente não consiga isso, as perguntas vão ser salvas aqui pela Ana, para que a gente possa entrar em contato com as nossas palestrantes para fazer o link de vocês com elas. Outra coisa, para quem não conseguir assistir agora ou tiver que desligar por alguma necessidade aí da vida, depois nós deixaremos a nossa gravação aqui no nosso canal do Instagram, né? Nem sei se é canal do Instagram, mas enfim, aqui na nosso banco aí das nossas redes, né? Então, vocês podem escrever no chat aí, sempre que possível, o contato que vocês coloquem aí no chat,
o nome de vocês, muitos têm um nome diferente no usuário, né? Coloque o nome de vocês e o local de onde vocês estão nos acompanhando. Né? Mais uma vez, impossível começar uma live de um sistema de conselhos de psicologia que sempre foi extremamente comprometido com a vida, começar uma live sem citar uma nota de pesar das quase 30 mil pessoas que já faleceram aqui no Brasil vítimas do Covid. Essa nota de pesar aos seus familiares, aos seus amigos, colegas, e dizer que a nossa profissão de psicólogas, psicólogos, ela não faz sentido se não for uma luta diária pela vida. Então, que nós possamos aí buscar forças, e essas lives estão aqui para isso, para nos instrumentalizarem, para levantarem problemas, para auxiliar nossas estratégias de atuação, micropolíticas, para que em cada espaço de atuação do psicólogo a gente consiga reduzir os danos, minimizar os impactos dessa grande pandemia que vai mudar a vida cultural do planeta durante um bom tempo, não temos dúvidas sobre isso. Né? Dentro dessas 29 mil pessoas, quase 30 mil pessoas, também uma nota de pesar a todos os servidores das políticas públicas essenciais, entre elas políticas que nós vamos conversar aqui agora, como o SINASE, como o SUAS, né, a todas essas pessoas que já adoeceram no seu processo de trabalho, que já que sentem grandes questões, dificuldades, medos no exercício da sua profissão, também levar questões de contaminação para sua família ou que estão afastados das suas famílias, das pessoas queridas. Né? Então isso é um compromisso nosso, que uma das estratégias do Conselho é promover essas lives. Né? Nós temos outras estratégias para instrumentalizar os profissionais aí nesse tempo, para que a gente sempre consiga cada vez mais, nos nossos áreas de atuação, nos nossos espaços, lutar pela radicalidade da vida, né? Que é o mais importante aí em todas as diretrizes do nosso sistema conselhos. A dignidade humana, os direitos humanos, é isso que a nossa psicologia, sem isso, sem a democracia, ela não tem sentido. E oxalá que os nossos gestores da macropolítica sejam influenciados pelos seres aí, cada um que tem a sua religião ou sua espiritualidade, que cada vez mais façamos pensamento positivo para que essas pessoas que estejam em gestão das políticas tenham capacidade de enfrentar com dignidade e coesão essa que é o nosso maior desafio de saúde pública da nossa geração. Né? Então, como eu já falei, hoje nós vamos ter a participação de duas psicólogas que atuam em pesquisa no sistema socioeducativo, as quais a gente já agradece muito a participação, agradece muito a disponibilidade e a generosidade delas estarem aqui conosco nesse momento, deixando de fazer outras coisas para estar aqui compartilhando conosco os seus aprendizados e as suas experiências. Né? Então, hoje conosco estarão as psicólogas Mariana Miranda Borges, nossa colega aqui do Conselho Regional de Psicologia 23, e a grata participação da Ana Lígia Bragueto, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, CRP 08, e desde já ficamos extremamente honrados com a participação dela, com essa contribuição. Ainda não a conheço pessoalmente, espero que quando essa pandemia minimize seus impactos, a gente possa se conhecer pessoalmente, e dizer da grata alegria que nós temos aqui de estar ativando o sistema Conselhos na sua potencialidade de intercâmbio entre as regiões e de potencialidade aí para o desenvolvimento cada vez mais qualificado da nossa psicologia como ciência e profissão. Você sabe que no Instagram a gente não consegue puxar as duas convidadas ao mesmo tempo. Eu vou ter que fazer aquele exercício, eu e a Ana vamos fazer aquele exercício complexo aqui de descobrir onde é que eu aperto e para inserir as pessoas e também retirá-las quando for necessário, né? Não por uma questão aí de uma mania, mas uma questão de tempo.
Lógico que nas mesas analógicas, nas mesas presenciais, a gente consegue dispendiar muito mais afeto nesse processo de trabalho, aí, de cuidar do tempo e das perguntas. Espero que eu consiga fazer isso com a dignidade que essas palestrantes exigem, né? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui a Ana Lígia Bragueto e já vou passar a palavra para ela. Tá? Como eu disse, a Ana Lígia Bragueto é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, CRP08, psicóloga com especialização em psicanálise, especialização em gestão pública e direitos humanos, onde pesquisou a atuação do psicólogo no sistema socioeducativo em privação de liberdade, e mestranda em ciências sociais aplicadas. Ela atua no sistema socioeducativo do Paraná e é autora de artigos muito interessantes, que eu só consegui ler o resumo por enquanto, peço já minhas desculpas para isso, mas de uma robustez muito, muito interessante. É o acolhimento da população LGBT em unidades socioeducativas e autora também de agentes de segurança socioeducativo e equipe técnica, encontrando caminhos nos desafios do universo feminino e LGBT. Produções super atuais e que vão que já ficam aqui como uma dica aí de leitura e buscas para aprofundar a temática, que certamente vocês vão ficar interessados após ouvir a fala da Lígia. Então, Ana Lígia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco, reforçando, né, essa importância da parceria com o Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Apesar de estarmos em regiões diferentes, temos princípios, diretrizes sólidas, né, que fazem nosso esforço aí nacional do Sistema Conselhos na produção, na problematização e na instrumentalização dos psicólogos para o trabalho diurno, né, nesse contexto. Lembrando que o sistema socioeducativo ele possui um trabalho aí muito importante do Conselho Federal de Psicologia, do CREPOP, na construção de referenciais técnicos para atuação, e que a leitura desses referenciais já mostra o desafio hercúleo que é um psicólogo dentro do sistema socioeducativo, seja nas unidades de internação, seja nas unidades, seja no meio aberto, né, na prestação de serviço à comunidade, na liberdade assistida. Sabemos da dificuldade que é também uma intersecção entre algumas, a dificuldade inerente das políticas públicas na questão intersetorial. Muitas vezes algumas unidades estão vinculadas a secretarias distintas, outras vezes algumas superintendências socioeducativo são, né, ligadas ao Estado, e quem executa as medidas de meio aberto majoritariamente são os municípios, e a gente sabe que o papel do psicólogo, independente de onde está, é tecer essas redes, e a gente sabe o desafio disso. Num contexto de pandemia, isso se agrava. Então eu vou inserir aqui a Lígia. Vamos ver se consigo inserir ela aqui. Aqui está Ana Lígia Bragueto como não pode participar. Por que será que é Ana Lígia? Vamos consultar Ana. Vamos ver por que a Ana Lígia está como não pode participar. Vamos fazer assim, Ana, você tenta dar uma organizada nisso, e vou fazer o seguinte, eu vou inverter a ordem das falas e vou chamar a Mariana para conversar conosco. Beleza? Pensando aqui ao vivo em como resolver coisas que não acontecem se não estivéssemos pelas redes sociais. Vamos chamar então Mariana. Ana, tenta resolver aí, tenta ver para nós. Aqui ela está aparecendo como não pode participar. Oi, Ana, você escreveu ótimo aí, eu não sei o que está acontecendo aqui.
nós vamos chamar primeiro a Mariana e a Ana vai entrar em contato com... A nossa Ana daqui entra em contato com a Ana Lígia para a gente tentar se organizar. Oi, Mariana! Tudo Oi, legal? César, tudo bom? Tudo bem, boa Boa noite. noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí também. Boa noite. Tudo jóia? Tivemos que mudar o script um pouquinho, né? A gente ia chamar primeiro a nossa Pois é. convidada de fora, mas agora vamos fazer as honras aí com a nossa colega aqui, psicóloga, conselheira do CRP 23, especialista em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica e cultura e docente do colegiado de psicologia da Faculdade Católica Dom Orione, em Araguaína. Já desenvolveu Isso. pesquisa no sistema socioeducativo, já trabalhou muito no sistema de direitos e garantias das crianças e adolescentes, já trabalhou em ONGs sobre essa temática. E aí, Mariana, como é que você vê aí o processo de trabalho dos psicólogos nesse contexto agravado pela pandemia, em especial nas instituições aí de internação totais, mas fazendo um geral aí de todas as medidas socioeducativas? Bom, boa noite a todos, né, e todas. É um prazer imenso, assim, estar aqui um pouco contribuindo, né, e trazendo um pouco aí da experiência e do trabalho que eu já tive, tanto pesquisando, assim, que já fiz a pesquisa, e também, assim, os acompanhamentos que a gente foi fazendo, né, durante o trabalho que eu estive assessorando o SEDECA, né, que é um Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, que a gente fazia, então, acompanhando aí o sistema socioeducativo, e em especial, né, o sistema de internação, mas a gente tem feito, né, algumas atuações também nas medidas de semi-liberdade. E aí eu acho que é importante a gente pontuar, assim, eu vi que tem algumas pessoas aí que estão acompanhando a gente que trabalham já no sistema, né, mas eu não sei se para todo mundo é conhecido, assim, a questão do sistema socioeducativo. É uma política recente, né, quando a gente fala aí do SINASE, né, que é de 2012, mas bom, e aí eu acho que é importante a gente mencionar, assim, né, primeiro que dentro das medidas socioeducativas a gente vai falar de medidas em que vão estar no meio aberto e no meio fechado, né? Dentro do meio aberto a gente vai falar de medidas em que o adolescente ele vai fazer prestação de serviço, ele pode, né, ter algum processo de remissão, que é quando o Ministério Público entende, né, que aquele adolescente ele entende que às vezes o ato infracional que ele cometeu não teria agora como fazer uma prática de responsabilização desse processo. Mas aí a gente vai falar dessas questões da medida em meio aberto, né, muito voltada ainda para uma relação com as famílias, né? E aí eu acho que um pouco do que a gente que a gente pensou e tal, até de trazer aqui, é importante assim a gente olhar para quem é esse adolescente que está em cumprimento dessa medida, né? Seja lá no meio aberto, seja no meio fechado. Que a gente, dentro da medida, né, de meio aberto e tal, e no meio fechado, a gente vai ter sempre a construção dos PIAs, né, que são os projetos de atendimento, de acompanhamento integral, né, dos adolescentes. E aí, a gente tem uma dificuldade muito grande também, né, de que boa parte desses projetos, eles são feitos muitas vezes copiando e colando, né, de outros. E aí é importante, né, a gente mencionar que a gente tem que fazer a escuta de cada uma dessas pessoas. E aí essa escuta, ela deve, as orientações que vão estar nesse projeto político, projeto, né, de integral que a gente precisa fazer as orientações, eles precisam ter a participação dos adolescentes, né, que é uma das coisas é que a gente não tem escutado bastante esses adolescentes nesse processo. E aí outros também é da questão das famílias também participarem nesse momento, né? E aí isso eu falo muito porque nesse contexto da pandemia, a gente precisa estar de olho, em especial no meio aberto, são pelas condições as quais eles estão cumprindo essa medida socioeducativa, né? E aí a gente, agora no período da pandemia, a gente vai ter que olhar bastante, né, e trabalhar bastante também as questões das relações familiares, né? E aí o que é orientado enquanto profissão agora nesse momento é que a gente possa, né, estar acompanhando eles, fazendo os processos de articulação com a rede, né? É,
E aí, pensando também a garantia das questões do benefício, né, de emergência emergencial, que também foi colocado, e aí essas famílias, no geral, elas são orientadas para que possam garantir esses atendimentos, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala da prestação de serviço nos locais, esses serviços, eles estão suspensos, né, muitas vezes. Uhum. E aí é importante a gente pensar como que é que a gente vai manter essa articulação e o acompanhamento deles, considerando, inclusive, né, que às vezes a gente não vai conseguir tá lá, acompanhar aquela família de uma forma com que o adolescente ele fique numa situação mais privada, né? Porque a psicologia, a gente tem muito essa história de querer atender o indivíduo, e aí eu acho que é importante a gente mencionar que nesse contexto, em especial agora da pandemia, a gente vai ter que trazer sempre mais a questão do atendimento da rede, atender a família, né? Porque as casas desses adolescentes, elas não vão ter exatamente a privacidade a qual a gente fica para fazer as orientações individuais. Então, a gente tem que olhar sempre para esse aspecto familiar. Acho que uma outra coisa que é importante a gente mencionar é que as recomendações, né, que foram feitas pelo CONANDA e pelo SEDCA também, aqui do Conselho Estadual de Criança e Adolescente, eles mencionam, né, a necessidade de que os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa em meio fechado, né, eles possam também, na sua maioria, eles possam vir a cumprir em meio aberto. Né? A gente teve algumas, de acordo com a Defensoria Pública, né, todos os adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa, assim, que tinham com as questões de drogas e tal, e que não eram de homicídio e tal, eles foram liberados para poder estar cumprindo essa medida socioeducativa no meio aberto. E aí, então, mais ainda essa necessidade da gente fazer esse acompanhamento mais próximo, né, das famílias, em reinventando aí as metodologias de como a gente vai fazer esses acompanhamentos, né, por telefone, fazer essas articulações. Mas, no entanto, a gente ainda tem alguns adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, né, no espaço fechado, assim, e aí, ao mesmo tempo, eles são adolescentes que eles, agora nesse primeiro momento, eles não vão estar recebendo visitas, né? Então, eu acho que é importante, assim, quando a gente está falando dessas visitas, também mencionar de como que a gente vai articular as famílias para que eles possam ter contato, ainda assim, né, cumprindo medida no meio fechado. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar também é a questão da orientação para os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, dos cuidados em que se deve ter nesse período, né, como medida de cuidado mesmo à saúde. Né? Eu acho que algumas pessoas aqui foram falando, né, de quais seriam essas redes para poder acompanhar esses adolescentes. As redes que eu estou mencionando seria a questão da rede de proteção de criança e adolescente, que daí a gente vai pensar, né, na medida meio aberta, eles vão estar cumprindo essas medidas geralmente nos CREAS, nos CRAS. A gente precisa estar fazendo essas articulações, mas o conselho tutelar, as unidades de saúde, né, para ver se às vezes esse adolescente ele precisa fazer alguns acompanhamentos lá também. A gente vai falar também aí do sistema de justiça, do Ministério Público, a Defensoria, se ele está tendo acesso à questão da defesa do contraditório. Então, no geral, assim, é Verluze, né, eu acho, a gente vai pensar nessa rede de atendimento, uma rede integral, né, mas para a proteção das políticas básicas e sociais para esse adolescente, né, e para essa família também, entendendo que ele está num ambiente de rede, né, a gente precisa compreender a família ali nesse espaço de rede. E aí, por isso, a gente precisa fazer essas articulações entre esses espaços, que daí a gente vai falar da assistência social, da justiça, do espaço da segurança pública, da saúde, né? E aí eu acho que, voltando assim, um pouco mais para o ambiente fechado, é a gente trabalhar, né, de como que a gente vai possibilitar aí a gente não vai ter mais visita presencial dessas famílias, né? Mas como que a gente pode garantir, né, que esses adolescentes eles possam ter contato, né, com seus familiares, por telefone, por carta, e aí tentar articular esses processos, né? A carta ainda vai ter a questão do toque, mas mesmo que a gente possa fazer leitura desses documentos assim para as famílias, né? Porque é muito importante que os dois, né, o adolescente e a família, possam ter contato um com o outro.
Da mesma forma, assim, eu acho que é da gente trazer as questões das informações e orientações também sobre esse momento, né, da Covid-19, que muitas vezes eles ainda não estão sabendo direito o que está acontecendo, ou quais são as orientações que a gente tem que manter isso lá. Uma coisa que, enquanto política pública no Tocantins a gente ainda não conseguiu avançar, seria uma possibilidade de ter um espaço de denúncia também para esses adolescentes que estão lá em cumprimento de medida fechado, né, de como que eles poderiam acessar essas, para fazer denúncias sobre os locais, de como que eles estão sendo atendidos lá nesse momento, se eles estão recebendo, tipo, sabão para poder lavar as mãos e tal. E aí é importante a gente, enquanto profissional, né, tentar construir ações com as políticas públicas que possam garantir esses direitos, né, para esses adolescentes. Acho que talvez seja isso e a gente possa ir conversando aí também Então, mais. eu percebo assim que um dos maiores desafios hoje, assim, né, da política pública na questão da intersetorialidade é muito difícil a gente fazer um processo de trabalho dentro do sistema de garantias de direitos dos adolescentes sem a intersetorialidade, né, a gente ter primeiro um mapeamento de quais são os serviços que nós podemos contar nesse momento, porque, como você disse, muitos serviços fecharam, muitos serviços reduziram o horário, reduziram o número de trabalhadores, né? Então, primeiro ter esse mapeamento que vai ter que ser feito, em algumas situações, por telefone, vai ter que ser feito via informações da internet, né? Então, esse passo a passo aí, ele é fundamental para a gente conseguir mapear no nosso território o que está funcionando e qual a capacidade de atendimento desses equipamentos. Né? Nos espaços de internação, sobretudo, eu fico pensando na capacidade de atendimento, na interlocução das casas com as equipes de saúde da atenção básica, porque muito do que você traz assim, né, das questões da informação, das questões de conseguir acompanhar se está tendo, se o esforço nesse processo de trabalho está conseguindo chegar algum tipo de avaliação, classificação de risco na entrada de novos adolescentes, né? Tudo isso vai ser como se tivesse que criar um plano de contingência para cada unidade socioeducativa, a partir das suas peculiaridades, né? Se a gente vai conseguir ter um espaço de isolamento, se não vai conseguir, qual é a retaguarda dela. Então é um trabalho aí de mapeamento da rede e intersetorialidade muito grande, né? Bom, nós estamos aí, Mariana, com 41 pessoas nos vendo, nos ouvindo. Eu vou tentar, tomara que dê certo, tomara que o problema não seja eu ou tão somente o Instagram, tomara que eu e o Instagram consigamos nos encontrar aqui, para ver aí, para colocar a Ana Lígia. Tá? Então, por enquanto, Mariana, te agradeço, dou um tchau para você aqui, agora vou... Opa, então tá. Não deixar tchau, cair tchau, o celular até daqui aqui. A pouco, então. Tchau, até daqui a pouco. Vamos lá. Agora está aparecendo certo aqui. Oba! Vai dar certo. Ana Lígia, estou chamando você. Olá, Oi, conseguimos. Coisa boa. Você me desculpa aqui minha atrapalhação ou o que deu aí no Instagram. Eu acho que, na verdade, o problema foi meu, é que eu estava conectada no computador e daí eu pensei, eu acho que deve ser isso, né? Então, daí eu entrei com o celular aqui. Mas eu não agradeço. Faço ideia do que pode ter sido, te agradeço muito aí. É a segunda vez que eu estou fazendo esse tipo de mediação, como eu tinha falado antes. E, Ana Lígia, te agradeço de novo, muito obrigado a sua participação aqui. Para nós aqui do CRP 23, Conselho de Psicologia novo, né? É muito importante ter a parceria dos conselhos dos demais do sistema, né? Inclusive do Paraná, aí, que tem uma história muito bacana, muito bonita de luta pelos direitos humanos, de compromisso, né, com o sistema conselhos. Então, quero te agradecer muito. Imagino que você, na vice-presidência, deve estar com a agenda bem lotada também, com as pesquisas do seu trabalho. Então, quero agradecer muito a generosidade aí de estar conosco agora, compartilhando aqui um pouco das suas pesquisas e da sua percepção. Né? Eu que então, agradeço, César. Legal. Como que você vê aí esse desafio aí nosso que
num contexto normal no Brasil, o trabalho do psicólogo no sistema socioeducativo já é um trabalho muito difícil. Como é que você vê agora nesse contexto da pandemia e que você está percebendo aí no território? Então, quero agradecer também, né, ao CRP 23 Tocantins aí por esse convite, né? Para nós aqui é uma honra estar contribuindo nesse debate sobre o sistema socioeducativo, né? É tão importante a gente poder falar dessa política pública que muitas vezes acaba esquecida, né, por sua natureza, pela sua competência mesmo, né? E não teria como recusar esse convite, né? Acho que é um compromisso que a gente tem, um compromisso ético também da nossa profissão, né? De estar falando um pouco sobre esse trabalho, sobre essa população e a importância da gente garantir os direitos, né? Então, assim, aqui no Paraná, a gente tem uma estrutura do sistema socioeducativo, que é uma estrutura relativamente boa, né? Se a gente for pensar num contexto brasileiro, né? A gente tem unidades que têm uma estrutura arquitetônica premiada pelo ILANUD, né? Temos toda uma política estruturada de servidores públicos, né, contratados por concurso. Então, tudo isso dá uma estrutura para o sistema que é bem importante, né, dentro desse processo de garantia de direitos. Então, assim, você me pergunta a respeito desse tempo de pandemia, né? Então, nesse momento, desde o governador do estado fez um decreto, né, em relação à pandemia no meados de março, e também algumas ações específicas em relação ao sistema prisional, ao sistema socioeducativo, né? As visitas foram suspensas, nesse sentido da proteção também, proteção tanto dos servidores como dos adolescentes e suas famílias, né? E desde então a gente vem trabalhando assim no sentido de minimizar a situação de violação de direitos, né? Porque os adolescentes ficaram sem aulas, sem cursos profissionalizantes, né? Então, assim, tem todo um desdobramento da equipe como um todo, né? De agentes e profissionais técnicos para estar atendendo os adolescentes. Instituímos aí ligações via videochamada, né, ou pelo Skype, ou por aplicativos de WhatsApp, e outros que as famílias também consigam acessar, né. Isso eu entendo assim que diminuiu bastante a questão da ausência das visitas, né, e assim, traz um contato deles com seus familiares que é bem importante, assim, e talvez isso possa trazer mudanças assim mais duradouras, né, para o sistema socioeducativo. Então, intensificamos, né, as ligações telefônicas, o tempo de chamada também foi aumentado, né, todos aqueles adolescentes que se encontravam nas situações preconizadas pela recomendação do CNJ, elaboração de relatórios, né, para que eles pudessem ser desinternados. Então, tem todo um planejamento, né, que é um planejamento feito pelo Departamento de Atendimento Socioeducativo, né, pensando nessas situações de minimizar o sofrimento desses adolescentes nesse tempo de pandemia, né, e a gente poder estar atendendo eles da melhor forma. Legal. Eu entendo, assim, o pessoal que está compartilhando também, desculpa, Nathalie, o pessoal está compartilhando aqui no chat, o que eu consegui ler aí com as minhas limitações, que também essa estratégia da videochamada, ela tem sido utilizada aqui no Tocantins e no Ceará.
né? Uhum. Sim. Então, você acredita que essa é uma estratégia importante também para a saúde, no contexto de informação e saúde mental, tanto dessas famílias quanto desses adolescentes, né? Na suspensão das visitas. Sim, acho que é um instrumento que deve ser utilizado, né, nesse período. O que a gente vê é que tem trazido assim, bons resultados, né? Os adolescentes se sentem assim mais próximos dos seus familiares, esperam ansiosos por esse momento da ligação telefônica, né? E o vídeo, querendo ou não, na ausência, né, da possibilidade de visita, ele aproxima, né? Então, assim, traz uma sensação assim de que tem notícias da sua família, consegue ver, né, as pessoas da família, consegue ver os familiares que estão na casa, né, crianças, enfim. Então, vejo que é um momento assim muito especial para eles, né? Muito importante mesmo que a gente tenha conseguido viabilizar essa forma de atendimento, né? E nas unidades, a grande maioria das unidades do Paraná, elas possuem equipes próprias de saúde ou existe uma estratégia com a prefeitura municipal, na atenção básica, sobretudo? A gente faz o trabalho em rede, né? Então, assim, tem algumas unidades, a maioria das unidades, elas possuem uma equipe específica de saúde. Nas unidades que são maiores, a gente vai ter odontólogos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Nas unidades que são menores, os auxiliares de enfermagem, né? Tem também, assim, em algumas unidades tem médicos que são concursados, tem outras unidades que tem médicos que são do município e que aquele município onde tem aquela unidade conseguiu estabelecer uma estratégia de parceria e aí o médico vem até a unidade, né? E situações de urgência e emergência são atendidos pela rede, né? Então, aí tem todo um processo, um protocolo de atendimento, onde a equipe leva, então, o adolescente que está numa situação de emergência para o atendimento médico. Agora, também, o Estado do Paraná fez uma portaria assim, orientando em relação ao número de vagas, né, que foram restringidas por conta de que vários funcionários passaram a desenvolver seu trabalho em teletrabalho, né, a partir das suas casas. Funcionários que são acima de 60 anos, né, ou que tem alguma doença crônica. Então, assim, também diminuiu a capacidade de atendimento dentro das unidades. E aí, nesse sentido, o departamento fez uma restrição de vagas, estabeleceu unidades. Vocês estavam me ouvindo? Estou online ou não? Agora, Eu não deu sei uma se eu travada. caí. Deu uma Deu uma travada, né? travada, isso. Ah, então Você tá bom. estava Eu falando interrompi sobre, mesmo. você estava falando sobre a questão da limitação do número de vagas, em virtude de os servidores que, de alguma maneira, estariam em grupo de risco, Isso. que estão em teletrabalho. Isso, e aí então o departamento também restringiu o número de vagas em cada unidade e estabeleceu unidades que têm a capacidade de atendimento em alojamentos individuais para estar atendendo os adolescentes com suspeita ou casos confirmados de Covid que venham ingressar dentro das unidades, né? Então, todo um protocolo para esse atendimento, né? Está sendo planejado e isso é bem importante, assim, né, para quem está atuando
para os próprios adolescentes, né, que a gente busque essas estratégias de melhor atendimento, né, e diminuição da exposição dessas pessoas, né, e dos servidores também. Então vocês criaram um plano de contingência no qual se faz algum tipo de classificação dos adolescentes que estão ingressando no sistema, né? Se criou algum tipo de, algumas unidades com espaços de isolamento individual, né? O cuidado também com os servidores. E uma das perguntas aqui foi se já já tem algum caso, ou todo o plano de contingência ainda ele não se deparou ainda com algum caso confirmado ou suspeito, seja de adolescente ou de servidores. Olha, eu não tenho essa informação do estado todo, né? Porque essa é uma informação que fica mais centralizada no Departamento de Atendimento Socioeducativo. O que eu posso dizer, da unidade que eu trabalho, ainda não tivemos nenhum caso. A nossa unidade é uma unidade de alojamentos individuais, então ela é uma unidade que está sendo preparada para receber os casos de adolescentes confirmados com Covid ou suspeitos, né? Aí tem, assim, as unidades que estão no nosso entorno, que não possuem essa condição de alojamentos individuais, né? Então, assim, quando essas unidades receberem algum caso suspeito ou confirmado, eles vão estar encaminhando esses adolescentes para a nossa unidade, né? Então, a nossa unidade ela vai receber de um certo número de outras unidades aqui mais próximas, né? E que não tenham essa condição de ter o alojamento individual. Então, até o momento, a gente ainda não recebeu nenhum caso de adolescente com suspeita ou confirmado. Também tem o protocolo de isolamento, né? Sempre que o adolescente chega na unidade, ele vai passar 15 dias, assim, mais afastado dos demais, fazendo as atividades individualmente, né? Até que a gente possa concluir que não há mais risco e ele pode estar mais próximo. Todos usando máscaras, todos os funcionários usando máscaras também, álcool e gel disponibilizado para todos e todas, né? Então, esses cuidados, assim, básicos, a instituição já está adotando há bastante tempo. Legal. E como é que você vê assim essa construção dessa intersetorialidade, né? Que nem você trouxe assim, seja com o município, me chamou a atenção também que você trouxe a ideia de uma regulação das vagas, né? Como é que isso está sendo sentido pelo Poder Judiciário? Você tem alguma informação sobre isso? Qual a sua percepção nesse caso de uma regulamentação das vagas de modo mais criterioso, né? Assim, me parece que o Poder Judiciário vem sendo parceiro, né, dentro desse processo. Pelo menos, assim, aqui em Ponta Grossa, o município onde eu atuo, né, a juíza que é responsável pela execução das medidas socioeducativas, né, ela trouxe a recomendação do CNJ para nós, né? Então, assim, eu entendo que está sendo visto assim como uma parceria mesmo, né? Mas, de toda forma, o Estado também tem a sua extensão, né? E a gente vê também muitas diferenças de uma comarca para outra, em outras situações, né? A gente percebe, assim, que existem muitas diferenças, depende muito do juiz que está na execução da comarca, né? E das medidas daquela comarca. Mas, de uma maneira geral, entendo que eles estão aceitando bem. E, assim, a central também de distribuição de vagas, ela fica em Curitiba. Então, provavelmente, eles que estão sentindo mais esse impacto, né? Se os juízes estão conseguindo, né, atender melhor as recomendações do CNJ, né, que diz assim, vamos internar nesse momento só mesmo situações, né, de extrema gravidade, né, de risco à vida, situações mais extremas, né? Então, o pessoal lá de Curitiba que poderia responder melhor essa questão, né?
que a gente acaba não tendo muito acesso a essas informações que dizem mais respeito à gestão estadual. Sim. Aqui também a gente sente essa diferença, né? A recomendação do Conselho Nacional de Justiça, nós falamos bastante sobre ela na live passada, porque ela, na mesma recomendação, ela versa sobre o socioeducativo e o sistema prisional também. E por ser uma recomendação, ela tem um caráter de percepção de cada magistrado, né? Como deve ser. Então, os magistrados, tem magistrados que entenderam da necessidade de fazer uma certa progressão de regime, digamos assim, mudar para um regime aberto, aqueles que estavam no semi-intensivo, aqueles que estavam na internação, que não tinham isso que a Mariana nos trouxe, né? Que não tinham delitos vinculados a crimes da vida, né? Agora eu queria te fazer uma última pergunta, assim, muito da sua atuação no Sistema Conselhos, como é que você está vendo a importância do Sistema Conselhos aí para no meio da pandemia, na construção de diretrizes para os psicólogos atuarem? Como é que você está vendo a participação aí? Como é que está sendo no CRP 08 enfrentar esse momento aí? Então, no Conselho, né, eu entendo que todos os posicionamentos e as notas realizadas, tanto pelo Conselho Federal, como aqui as notas que a gente realizou aqui no Paraná, elas são extremamente importantes. A gente recebeu, assim, uma demanda enorme, né, da categoria em relação às questões que emergiram com a pandemia, nos diferentes contextos, né, em todos os campos de atuação, tem questões. Então, assim, tem questões relacionadas ao trânsito, à psicologia hospitalar, a atuação no SUAS, no SUS, no sistema socioeducativo. Então, assim, na clínica, o atendimento, a questão do atendimento online, né, foi uma demanda, assim, muito grande, quem pode, quem não pode fazer, o que poderia fazer, quando atender, quando não atender. Então, assim, eu entendo que todas essas orientações que a gente tem se debruçado, né, incansavelmente, você deve saber também, né, o número de reuniões que a gente tem feito, para que a gente possa pensar todas essas questões que a categoria tem trazido para nós e poder devolver, né, alguma orientação, alguma diretriz de por quais direções esse profissional pode estar se guiando, né? Não se trata também de dizer faça assim ou faça assado, mas de ajudar a pensar como pensar nesse momento de pandemia, a sua prática, a sua atuação profissional. Então, eu entendo assim que é fundamental essa atuação do Conselho. Eu tenho certeza que os profissionais que estão mais próximos do Conselho estão se sentindo contemplados, né? Estão se sentindo atendidos nas suas demandas, né? Então, é um trabalho assim que também não para, né? Quando a gente acha que uma situação a gente conseguiu dar um encaminhamento, vem uma outra e se sobrepõe sobre essa, né? E assim a gente vai trabalhando e lidando com as questões que vão emergindo. Mas entendo como fundamental a atuação do Conselho nesse momento. Bacana, Lígia. Obrigado. Nós estamos com menos de 10 minutos. Lígia, eu vou pedir para você se despedir. Nós vamos fazer assim, muitas questões foram trazidas. Algumas eu consegui conversar com você enquanto você fazia a sua fala. Perdão pelos cortes aí, por ter me sido muito perguntante aqui, digamos assim. Mas nós vamos encaminhar. Desculpa também para os nossos seguidores que eu fiz a pergunta e não consegui ler o nome da pessoa. Nós vamos encaminhar para você, Lígia. E recordando que os materiais que estão sendo citados aqui vão estar no nosso site. A recomendação 62, a recomendação da portaria do Conanda, né?
Vamos também buscar, Lígia, com você algumas portarias que você citou aí do governo estadual, para também deixar aqui como um exemplo, uma dica aí para os trabalhadores poderem se aproximar. Enfim, Lígia, muito obrigado. Quero te agradecer. Eu acho que eu já te agradeci umas 7 vezes, eu preciso te agradecer umas 20 vezes. Né? Brigadão mesmo. Por favor, transmita um abração aí, fraterno e virtual, para todas as conselheiras e conselheiros do Paraná. E estamos aí junto na luta. Transmitirei seu abraço, César, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos e todas, agradecer as perguntas. É sempre um prazer falar sobre esse trabalho, né? É um trabalho que eu tenho um carinho muito grande. Só agradecer mesmo o convite para estar aqui conversando com vocês hoje. Me coloco à disposição, né, para qualquer informação que a gente possa estar compartilhando, né, a respeito aí dos decretos, né, e as normativas aqui do Estado do Paraná que eu citei, né, que são bem importantes. Então, só agradecer mesmo, deixar meu muito obrigada. Obrigadão, Nelly. Tchau. Tchau. Agora vamos chamar Mariana novamente para se despedir de todos nós. Oi, Mariana. Oi, César. Estamos aqui já no finalzinho da nossa live. Bom, eu só queria, assim, né, agradecer, assim, por esse momento. Acho que a gente está começando a dar um pouco mais de visibilidade, né, para o sistema socioeducativo no Conselho Regional de Psicologia. E acho que é sumamente importante, né, a gente ter esse espaço para a gente poder conversar sobre isso e outras coisas, né, e de como que a psicologia ela pode ser mais atuante, né, para a garantia mesmo dos direitos dos adolescentes nesse contexto, né, e da visibilidade mesmo para o trabalho das psicólogas e dos psicólogos nesse espaço. Eu queria agradecer muito a participação da Ana Lígia, né, e de todos que estiveram acompanhando, para que pudesse fazer esse momento ser possível, né. Eu acho que é importante a gente continuar aí dando visibilidade para essa temática, visibilidade para esse local, assim. Então, muito obrigada. Bacana. Muito obrigado, Mariana. Força em Araguaína. Força aos colegas, sejam professores, sejam trabalhadores do SUS, do SUAS aí, para que é o pessoal que está segurando essa barra agora. Né? Força para a nossa grande cidade do norte de Tocantins. Isso. Um abração. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Tchau. Bom, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer muito a presença de todos. Perdão aí pelas atrapalhações que eu fiz aqui na minha gambiarra, que derrubei o celular 2 vezes aqui, eu acho que foi mais também. Não tenho um tripé aqui, tá? Uma gambiarra aqui, um dia eu mostro para vocês. Agradecer muito a Ana, deu suporte aqui. A Ana faz tudo com muita dedicação e cuidado, ela bota o nome de todo mundo, bota as perguntas, eu que não consegui fazer isso de uma maneira adequada. Pessoal já escrevendo aí, não consegui ver o nome também, mas eu acho que era Mayday, alguma coisa assim, falando que necessita de uma outra live sobre socioeducativo. Vamos botar aqui como uma indicação, e aí a gente chama os colegas novamente, tem muito que nos falar. Confiram aí as matérias que foram postadas anteriormente, as lives, confiram as lives que virão. Essa semana ainda nós teremos mais algumas lives, sempre com essa transversalidade da pandemia no contexto de trabalho das psicólogas e dos psicólogos. Hoje tivemos participação aí de trabalhadores, servidores, do socioeducativo, do Sergipe, do CRAS de Espanada, Bahia, do Ceará, tivemos colegas aqui do Tocantins, contando aí também da diversidade de situações que estão sendo encontradas frente à recomendação 62, e o que nós
desejamos é cada vez mais fechar as nossas potência da nossa rede, seja entre a categoria de psicólogos, seja entre outras profissões, colegas servidores, para que nós consigamos cada vez mais desenvolver um trabalho de qualidade comprometido com as diretrizes das políticas públicas. Muito obrigado a todos e todos. Essa live vai ficar salva. Nós tivemos uma média, chegou uma hora ali que eu olhei, estava 44, eu acho. Agora estamos com 20 pessoas. Agradeço demais. Paraíba também, Paraná. Muito legal poder conversar com vocês. E vamos até a próxima. Continuem aí ligados nas nossas redes sociais. E essa semana, se eu não me engano, a gente ainda tem umas 3 lives ainda, sobre temas fundamentais, fundantes. Colega de Belém do Pará também, galera de serviço social, galera de Palmas. Brigadão, beijo, cuidem-se, saúde, vamos se cuidar, gente. Certo? Não é uma gripezinha. Tchau.